E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu As placas carro. de trânsito ajudam o motorista a se orientar na estrada e a não entrar em uma situação desagradável. Seu significado e obrigatoriamente compreendido nas autoescolas, e em seguida, o conhecimento e testado no exame antes da emissão de direitos. Mas se uma pessoa raramente encontrar certas designações no futuro, ela as esquecerá facilmente e terá dificuldades quando as vir novamente. Para evitar que isso aconteça com você, sugerimos que refresque sua memória com informações sobre a placa Roadworks. Qual é a aparência da placa e o que ela significa? A placa Obras na Estrada pertence à categoria de placas de advertência. Ela tem formato triangular com um contorno vermelho grosso e um homem cavando no centro. O fundo é branco ou amarelo. As versões mais recentes são pintadas com tinta LED, que atrai a atenção do motorista no escuro. A placa avisa que está sendo feito um trabalho de reparo na estrada nessa área, o que significa o aparecimento repentino de trabalhadores, máquinas, cercas, buracos, lombadas e outros objetos na pista. Os motoristas devem ter o máximo de cuidado possível, reduzir a velocidade e ficar atentos ao que está acontecendo, sem se distrair com aparelhos, comida, fumo, etc. A placa Obras na Estrada pode ser acompanhada de outras placas que especificam o tipo de reparo ou descrevem como corrigir o movimento do carro. Para evitar mal-entendidos, há uma regra geral sobre quais placas devem ter prioridade, aquelas com fundo amarelo. A seguir, uma descrição completa de cada uma delas. Você já sabe a que grupo pertence a placa Obras na Estrada. Ela não proíbe completamente o tráfego, mas apenas adverte, mas os funcionários da DES têm o poder de regulamentar. Se eles exigirem que você pare ou contorne o local, você terá que obedecer. Em quais casos a placa Obras na Estrada foi exibida? Uma placa de trânsito é colocada por um determinado período de tempo enquanto o trabalho de reparo está sendo feito. Normalmente, ocorre uma das seguintes situações: as marcações são aplicadas à estrada, a restauração da superfície do asfalto está em andamento, estão sendo feitos reparos nos serviços públicos instalados na pista, um metro está sendo construído, os drenos de águas pluviais, as valas e as margens da estrada estão sendo limpos, as pistas estão sendo alargadas, estruturas de engenharia para coleta e drenagem de água infiltrada estão sendo construídas ou reparadas, a faixa de rodagem e limpa após desastres naturais, árvores caídas são removidas, postes de energia são levantados, etc. As regras para a instalação do sinal variam de acordo com o local onde os reparos estão sendo realizados, na localidade ou fora dela. Se o trabalho for realizado em um vilarejo ou cidade, um poste com um sinal de aviso e enterrado a 50 a 100 metros de distância do local. E, na rodovia, a 150 a 300 metros de distância e, em seguida, duplicado imediatamente em frente ao local. Às vezes, a distância pode ser diferente, mas, nesse caso, ela deve ser indicada. Isso é feito para que o motorista tenha tempo de reduzir a velocidade para a taxa necessária. A instalação de sinais de trânsito temporários durante as obras é realizada pelos funcionários da DPP, mas a Polícia de Trânsito é obrigada a verificar se eles estão em conformidade com o GOST. De acordo com as regras, deve ser assim, para não enganar as pessoas. Todos os sinais que, em seu significado, contradizem os temporários devem ser removidos. Se uma rodovia ou área de risco estiver sendo restaurada, serão usadas placas ampliadas para que possam chamar a atenção facilmente. O uso de tinta fluorescente incentivado. Se for planejado um trabalho de reparo demorado, mais de um dia, serão usadas placas com imagens piscantes de LED. As placas temporárias não precisam necessariamente ser montadas em postes escavados, ou uma estrutura portátil pode ser usada, mas seus fragmentos não devem se estender por mais de 20 centímetros além dos limites laterais da placa.
O sinal não pode ser inclinado de modo que não seja visível à distância, ou seja, seu suporte e a pista devem ser estritamente perpendiculares um ao outro. Esse valor deve ser ajustado se as características da paisagem assim o exigirem. Os sinais devem ser colocados nas bordas, nas obras da estrada ou nas cercas da pista, se isso não interferir no trafego. Deve-se manter uma distância de pelo menos 60 centímetros entre a borda inferior da placa e o solo. As placas de sinalização durante obras na estrada devem descrever claramente o comportamento esperado do motorista, a velocidade permitida, direção dos desvios, etc. Leia também como funciona a HBO de sexta geração, suas vantagens e desvantagens. Vale a pena lembrar essas regras, pois elas podem ajudar em caso de divergências com a inspeção de trafego. Se as placas não forem instaladas de acordo com o GOST, forem enganosas e exigirem ações mutuamente exclusivas, você não poderá ser responsabilizado por uma infração de trânsito. Combinações de placas. As informações sobre obras na estrada são esclarecidas por outras placas. Elas incluem distância até o objeto, uma placa branca com números que indicam quantos metros restam até a área que está sendo reparada. Ela é usada somente se uma placa de aviso de obras na estrada for colocada em uma distância fora do padrão. Regulamentação de semáforo, um triângulo com fundo amarelo, contorno vermelho e círculos que imitam as cores dos semáforos. Ocorre raramente, geralmente em caso de reparo em larga escala de uma estrada principal ou cruzamento, onde os semáforos foram instalados temporariamente para regular o trafego. Estrada irregular, um triângulo com contorno vermelho, fundo amarelo e uma figura preta com duas ondas. Avisa sobre buracos e buracos no local. Gravel ejection, vegeção de cascalho, um triângulo com contorno vermelho e fundo amarelo com um carro e seixos voadores. A placa informa que os veículos que passam em um determinado trecho da estrada podem arranhar involuntariamente o seu carro ou as janelas dele quando o cascalho voa sob as rodas. Meio-fio perigoso. Vi um triângulo com um contorno vermelho em um fundo amarelo e uma imagem de um carro com uma roda em um buraco no meio-fio. A placa avisa que não é permitido desviar da pista ou parar na seção designada. Estreitamento da pista em ambos os lados, um triângulo com contorno vermelho em um fundo amarelo com duas linhas pretas quebradas, convergindo mais próximas na parte superior. Ele avisa que a faixa de rodagem está reduzida em 50 centímetros ou mais devido a reparos. Você deve estar preparado para dar passagem a outros veículos. Estreitamento da pista à direita. Vi um triângulo com um contorno vermelho em um fundo amarelo mostrando duas linhas pretas, à esquerda reta e à direita quebrada. Ele avisa que a faixa da direita está se estreitando muito, e quem estiver trafegando na faixa da esquerda terá de permitir periodicamente a passagem dos carros que vêm em sentido contrário. Estreitamento da pista à esquerda, um triângulo com contorno vermelho em um fundo amarelo com duas linhas pretas, onde a direita e reta e a esquerda e quebrada. Indica que a faixa da esquerda está se estreitando e que os veículos que trafegam na faixa da direita terão de passar periodicamente pelos veículos que vêm em sentido contrário. Outros perigos, triângulo com um contorno vermelho em um fundo amarelo e um ponto de exclamação no meio. Informa o motorista sobre perigos inesperados decorrentes de reparos na estrada. Limite de velocidade máxima, um círculo com um contorno vermelho em um fundo amarelo e um número indicando a velocidade máxima permitida. Fim da zona de limite máximo de velocidade, um círculo com contorno preto, fundo amarelo e um número cinza riscado com 3 listras. Como o nome sugere, a placa indica que o limite de velocidade em vigor na seção que está sendo reparada está sendo removido. Left turn prohibited, proibida a conversão à esquerda, e right turn prohibited, proibida a conversão à direita, são placas na forma de um círculo com contorno vermelho, fundo amarelo e uma seta preta apontando para a direita ou para a esquerda. Comunicam a proibição de manobras de conversão na área que está sendo restaurada. No U-turns, círculo com contorno preto, fundo amarelo e seta preta descrevendo uma semi-oval. Informa que não são permitidos inversões de marcha até que a seção problemática termine.
E proibido ultrapassar, um círculo com contorno preto, fundo amarelo e uma imagem de 2 carros, sendo um preto e outro vermelho. Podem ser 2 carros ou um carro e um caminhão. No segundo caso, a restrição se aplica a caminhões. Evitando um obstáculo no lado direito e esquerdo. Um círculo azul com um contorno branco fino e uma seta da mesma cor indicando a direção em que se deve evitar a seção cercada da estrada. Leia também o que um xeralio e como usá-lo corretamente. Requisitos de sinalização para motoristas de veículos. As recomendações que devem ser seguidas ao dirigir na seção marcada com a placa reparo de estrada são muito simples. Observe a velocidade exigida e faça imediatamente o que for necessário para atingir a velocidade correta o mais rápido possível. Se uma placa com fundo branco e uma placa com fundo amarelo forem mutuamente exclusivas, siga as instruções da última. Esteja preparado para dar passagem em áreas onde a faixa de rodagem se estreita em uma pista. Não discuta com o funcionário da manutenção quando ele estiver direcionando o tráfego, ele tem o direito de fazer isso. A placa Right, Left, Bypass indica a direção que você deve seguir. Você não pode ir na direção oposta, mesmo que pareça conveniente e seguro. Quando a placa Gravel Ejection, ejeção de cascalho, estiver instalada, e melhor levantar as janelas para que uma pedra voadora não o machuque. Quando a área perigosa ficar para trás, você verá uma placa que lhe permite dirigir na velocidade estabelecida pelas normas normais de trânsito, sem as restrições em vigor na estrada que está sendo reparada. Até que essa placa apareça, você não deve aumentar a velocidade, mesmo que não veja máquinas, pessoas ou obstáculos. O mesmo se aplica a uma placa de proibição de ultrapassagem. Em nenhuma circunstância você deve mover os postes de sinalização para liberar o caminho. Penalidade por ultrapassagem. Você pode ser multado por exceder a velocidade especificada ou por um acidente. Nesse último caso, a punição é determinada pelas circunstâncias. A violação do regime estabelecido pode resultar em multa de 500 a 5.000 rublos ou privação de direitos por um período de 4 a 6 meses. Muitas vezes, os motoristas são vítimas desse truque. Nenhum reparo feito e sinais temporários são instalados junto com câmeras de vídeo que registram as violações. Assim que a pessoa que não concorda com a multa começa a coletar provas de que as placas restritivas não faziam sentido, elas são desmontadas. Para não cair na armadilha, é preciso seguir as regras inúteis ou registrar tudo no gravador de vídeo, tirar fotos e também obter depoimentos de outras pessoas. Em conclusão, a placa Obras na Estrada é um elemento essencial para a segurança e a fluidez do trânsito. Ela informa os motoristas sobre intervenções que podem afetar o tráfego, permitindo que tomem decisões mais seguras e conscientes. Conhecer as informações contidas nessa placa é fundamental para evitar acidentes e garantir uma viagem tranquila. Portanto, sempre que avistar essa sinalização, reduza a velocidade e mantenha a atenção redobrada. A segurança nas estradas depende de todos nós. Obrigado por assistir e até a próxima!